Olá, pessoal. Eu sou a professora Silvana Hostmeister e nesta aula nós vamos falar sobre teorias do jornalismo, o surgimento da imprensa. Eu vou compartilhar o material aqui com vocês. Bom, você imagina um mundo sem imprensa? Gente, eu não consigo imaginar um mundo sem imprensa. Mas para entender um pouco mais disso, nós vamos voltar no tempo e entender como tudo surgiu. Antes da escrita, o homem usava desenhos e pinturas para registrar acontecimentos cotidianos. São aquelas pinturas rupestres que a gente já viu em várias imagens, em que essas imagens retratam acontecimentos cotidianos. Mas a invenção da escrita, ela aconteceu há cerca de mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo e mudou tudo. É atribuída ao povo de Uruk, que ficava ao sul da Mesopotâmia. Hoje, essa área é conhecida como Iraque. Depois do papiro e do papel, a grande revolução na propagação da cultura escrita foi a invenção da imprensa. E aí, como surgiu o jornalismo? A ideia de processo jornalístico existe desde a antiguidade, quando já havia regular e organizada maneira de se transmitir informações factuais, ou seja, para troca de notícias. Já o fenômeno jornalístico é uma invenção da modernidade, está ligado à aparição da tipografia e ao mecanismo de periodicidade da imprensa na Europa. A mais antiga folha volante foi editada na cidade italiana de Bolonha, em 1470. Essa é uma folha volante. Nela, além de poesia, por exemplo, que é a que a gente tem nessa folha, também havia informações, notícias sobre as cidades. As folhas volantes, também chamadas de folhas ocasionais ou folhas noticiosas, são um dos principais formatos pré-jornalísticos do Renascimento, que com maiores ou menores transformações perduraram até o século XIX. O pai da imprensa é o alemão Johannes Gutenberg. Ele é considerado o inventor da imprensa, mas na verdade ele reinventou. Isso porque em 1868, o primeiro livro foi impresso em território chinês. Essa é a máquina inventada pelo Johannes Gutenberg, considerado uma impressora. O Gutenberg idealizou entre cerca de 1444 e 1456 um método tipográfico com moldes de letras. Esses moldes eram agrupados em caixas, dispostas em pranchas, com o tamanho de uma página. As pranchas eram cobertas de tintas e depois pressionadas contra o papel. E assim se imprimia. O jornalismo moderno tem a ver com um contexto mais recente. No século XVII, a Europa estava politicamente dividida entre dois modelos de governo: a monarquia absolutista, simbolizada pelo rei francês Luís XIV, que tinha por contraponto a Inglaterra parlamentarista saída da Guerra Civil, e a Revolução Gloriosa de 1688. As lutas de libertação e independência repercutiam em países como Portugal e Holanda. Em meio a tanta turbulência na Europa, a sociedade necessitava de informação. E aí vieram os primeiros jornais, que eram eminentemente jornalísticos, denominados gazetas, nome que deriva da moeda veneziana gazeta, quantia paga para se ouvir as notícias das folhas volantes e dos primeiros jornais em atos de leitura pública. Essa é um exemplo de gazeta, se chama Gazette de France. O fenômeno jornalístico ganhou expressão no século XIX com o aparecimento das impressoras e rotativas. São essas máquinas que permitiram a massificação dos jornais. Com a produção de notícias, surgiram as agências noticiosas internacionais. O jornalismo se tornava, assim, o principal meio de informação da aldeia global, segundo a metáfora do educador e filósofo Herbert Marshall McLuhan. E quando surgiu o jornalismo no Brasil? O marco inicial de nossos meios de comunicação social data de 1808, quando passou a circular, em 1º de junho, o Correio Brasiliense, editado em Londres pelo gaúcho Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça, ou melhor, Hipólito da Costa. O periódico circulou até 1822. Esse é o Hipólito. Também em 1808 foi criada a Gazeta do Rio de Janeiro.
Era o jornal oficial da corte do Dom João VI no Brasil e circulou até 1821. Aqui a gente tem o exemplo da Gazeta do Rio de Janeiro. E, aqui ao lado, o Dom João VI. Uma dica: o Correio Brasiliense voltou a ser publicado em 1960 pelo Grupo Diários e Emissoras Associados de Assis Chateaubriand, mais conhecido como Chateau. Aqui a gente tem a referência bibliográfica da nossa aula de hoje. O livro se encontra na biblioteca. Muito obrigada.